Boa noite, pessoal. Vamos começar. Já abri aqui meu computador. Hoje é um dia muito especial, eu tava muito empolgada, ansiosa, confesso, para hoje. Tô doida para contar para vocês tudo que tá acontecendo. Ui. Tá. Vou deixar vocês chegarem aos pouquinhos. Pessoal, hoje, né, eu não quero fazer aquela live hiper mega longa de 2 horas, 3 horas que eu costumo fazer, né? Até porque eu sou uma pessoa ansiosa, prolixa e que quer entregar muita coisa. Então a minha ideia foi dividir, né, todas as minhas quartas-feiras com vocês e frequentemente estar aqui e não só de forma esporádica, né, que nem eu já fiz algumas épocas. Quero falar sobre um tema específico que me pedem muito, marco a live, outro tema, marco outra live. Então não, nós teremos encontros agora mais marcados às quartas-feiras às 20 horas. Não consigo fazer a quarta-feira, né, tanto que eu até confundi hoje, que hoje era quarta-feira, mas porque amanhã eu tenho um encontro com a minha turma do Planejamento Padrão Ouro, então amanhã especificamente estarei com eles, por isso que eu decidi começar hoje na terça-feira, justamente para a gente estar junto. Primeiro de tudo, muito obrigada para todo mundo que está aqui. Vou pedir a gentileza, se vocês puderem me ajudar, e eu vou explicar a importância dessa ajuda, de encaminhar essa live aqui para 2, 3 amigos, tá? Porque o algoritmo do Instagram, ele entende que é algo relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. E essa questão do estímulo para quem está aqui do outro lado é muito importante. Quanto mais pessoas a gente percebe que impacta, obviamente, com qualidade, mais estímulo a gente tem para estar aqui e para ter entrega. E justamente eu estou aqui hoje, falando com vocês, porque no meu encontro do CIOSP, né, que eu fui dar uma aula lá na Ultradente, eu tive a oportunidade de encontrar com muitas pessoas que eu tenho algum tipo de contato ou tem algum tipo de contato comigo aqui na internet. E receber o abraço, o feedback da importância do nosso posicionamento para essas pessoas. Foram umas 30 pessoas, pelo menos, que vieram tirar foto, conversar, me contar um pouco das experiências que tiveram, dos cursos, das lives, dos posts. Então, para mim, isso foi muito forte. E eu falei, preciso fazer algo com mais frequência, com mais entrega. E eu achei importante estar aqui hoje com vocês, marcar um dia específico e começar pelo começo, né? Tem muito assunto para a gente discutir aqui e eu resolvi começar pela primeira consulta, porque na próxima live nós vamos cada vez complicar um pouco mais, justamente como se fosse um grande curso que estivéssemos fazendo junto. Qual grande curso é esse? O curso de planejamento. Então aqui vocês já vão ter uma ideia, uma pincelada de muita coisa que vai acontecer, que já acontece nesse curso, e ao longo aqui da live eu vou explicando para vocês, beleza? Então, um brinde, hoje é Valentine's Day e hoje também é um dia de live, então tem que ter vinho. Eu tô diminuindo muito vinho, viu, gente? Mas hoje, tchim, eu resolvi tomar uma tacinha pra gente começar já comemorando esses nossos encontros semanais, beleza? Eu montei uma aula sobre primeira consulta no curso de Planejamento Padrão Ouro e eu achei que essa aula era uma aula inofensiva. Quando eu tive o feedback dessas alunas, eu percebi que elas não eram inofensivas. Então eu vou começar aqui com uma pergunta para vocês, tá? Quando eu me fiz essa pergunta, a minha resposta também foi negativa. Quem já teve aqui na faculdade ou num curso de pós-graduação uma aula de primeira consulta? Pode ser honesta. Alguém aqui já teve? Sim ou não?
Vocês já tiveram aula de primeira consulta? Sim ou não? Se tiveram, eu gostaria muito de assistir, porque eu inclusive dei uma boa pesquisada, né, no YouTube, em alguns cursos online que eu tenho, inclusive, e até em grades de curso, e eu não encontrei uma aula específica de primeira consulta. Só que, muito legal, teve gente aqui que já teve, muito bom, então é bom que vocês podem comparar com a minha. Quando eu comecei a montar essa live, até assim, sempre bato numa tecla que eu não gosto de falar, é uma live, bate-papo. Várias vezes eu entro em live aqui, eu não aguento ficar 5 minutos, que a pessoa fica só batendo papo. Eu gosto de montar um roteiro, tá? Aqui no computador, vou começar, inclusive, 10 passos, né, para você passar para o seu paciente uma boa experiência, e baseado também nas perguntas que vocês me mandam no Instagram e no suporte dos cursos, inclusive. Então, quando eu fui montar essa aula, eu percebi que ela ficaria infinita. Eu demoraria aqui umas 3 horas falando sobre primeira consulta. Vou tentar resumir tudo isso nesse pequeno período de curto que a gente tem de live, e já cantando bola de algo que eu falaria lá para o final da live, eu resolvi abrir, não uma nova turma, mas abrir a minha turma de planejamento padrão ouro, porque era um curso que eu abri uma turma, fechei, experienciei essa turma, tive grandes resultados, grande feedback, falei, legal, abri uma segunda turma, tive acompanhamento dessa segunda turma. Gente, vocês não têm noção do trabalho que dá, ó, Juju, vocês não têm noção do trabalho que dá manter um curso online, ter consultório, vocês sabem, né? Mas ter um curso online, fazer todo o suporte, manter tudo na plataforma corretamente. Então eu resolvi fazer isso tudo de uma forma diferente em 2023. Se você entrar agora no meu Instagram, clicar no link da minha bio, você vai ver que o curso está aberto, e eu abri essa semana com um valor promocional, e já vou ao longo dessa live explicando isso para vocês. Então vamos começar aqui em relação à nossa primeira consulta. As grandes perguntas que eu tive em relação, né, nas caixinhas de perguntas e tudo mais, está sempre ligada à precificação, como falar com o paciente em relação a valor, qual que é a importância de algumas perguntas que existem na anamnese. Só um segundo. Então eu resolvi colocar um pouco disso tudo aqui, para vocês já terem uma noção do que vocês devem fazer no consultório de vocês, e o que com certeza grandes dentistas já fazem de forma muito automática, porque depois de algum tempo a gente consegue desenvolver um checklist na nossa cabeça e já ir dando check em tudo aquilo que a gente deve fazer nessa primeira consulta, deve prestar atenção, e outros dentistas não. Eles já estão acostumados a fazer de uma forma, não tiveram sucesso na carreira e nem tem noção que essa primeira consulta tem tudo a ver com o sucesso financeiro, feedback que eles têm, fidelização que eles têm com os pacientes deles, tá? Então, algumas questões que a gente vai abordar aqui, elas são psicológicas, e outras questões são financeiras, contábeis, e algumas questões em relação à anamnese, elas são completamente médicas e odontológicas relacionadas, beleza? Então, eu vou aqui seguir uma sequência, dividir isso com vocês, e depois eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tirarem as dúvidas, beleza? Então vamos lá. O passo número 1 de uma consulta presencial é a nossa pré-consulta. Uma das frases que eu vi e que eu achei genial, eu percebi que eu já fazia sem querer, é: um bom marketing não precisa de um bom vendedor. Então eu vejo muitos alunos, colegas, às vezes chegando para mim: nossa, Mona, como que você faz para fechar os seus tratamentos? Que técnica que você aplica? Eu não aplico técnica nenhuma. Quando o paciente me encontra aqui na internet num primeiro momento, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma fuçada no meu Instagram. E diferente do que muitas pessoas aqui acham, o paciente ele não fica só observando antes e depois. Ele observa também as minhas condutas, os meus valores.
Hoje, assim, todos os dias, tá? Mas hoje mesmo uma paciente falou, eu gostei muito do que você falou em relação a avaliar o sorriso de um paciente, passar um orçamento para ele e depois deixar ele resolver em casa, iniciar esse tratamento, né, que você propôs para ele. E se no meio do caminho ele já estiver feliz, você não é a pessoa que vai forçar com que ele faça mais procedimentos. Eu não sei onde ela ouviu isso, se foi nos stories, se foi em algum Reels, algum lugar, mas é algo que faz muito sentido, que eu sempre digo na internet. E com certeza, bons dentistas, tecnicamente bons dentistas, existem muitos. E durante um tempo eu até ficava me comparando mesmo. Eu entro em alguns perfis que parecem grandes catálogos, eles são lindos, cheios de antes e depois, cheios de dentistas com fotos maravilhosas, com jalecos e joias e bolsas e aquele consultório lindo, e você olha e fala, meu Deus, eu sou um cocôzinho, né, perto de tudo isso. E aí, quando você volta para si e se olha, você fala, não, eu sou muito mais valioso, eu sou muito mais valiosa do que tudo isso. Então eu parei de ficar colocando a minha autoestima na mão de imagens que eu estava vendo na internet. E é justamente isso que eu quero passar aqui para as pessoas. Você não precisa de um jaleco de R$500, fotos super, hiper, mega instagramáveis e casos super, mega blasters de antes e depois, se você não tiver um toque de humanidade ali. Se o seu paciente gostar de algo que você disse, é muito mais importante do que uma foto bem feita ou um jaleco de doutora não sei o que lá, de caríssimo numa imagem. Então, voltando aqui na nossa pré-consulta, quando o paciente chega até mim, eu tenho que proporcionar uma experiência que eu já prometi na internet. E o que eu estou prometendo aqui na internet? Um tratamento humanizado, que não tem nada a ver com o valor do meu jaleco, o valor da minha bolsa ou os meus casos de antes e depois. O paciente já sabe que tecnicamente eu sou tão boa quanto os números que tem aqui. Mas qual que é o meu diferencial? Esse diferencial que já vendeu o tratamento para o meu paciente. Então, uma frase que vocês têm que guardar para vocês. Marketing bom não precisa de bom vendedor. E o que é marketing? É você mostrar para o público que tem um problema, que você tem a solução. E quais são um dos grandes problemas que a gente tem na população, principalmente de grandes centros hoje? Não é necessidade de facetas, não é necessidade de harmonização facial, é necessidade de um dentista que consiga ter a capacidade de avaliar o caso daquele paciente sem sobretratamentos, porque o mercado está saturado de dentistas e médicos e tudo mais, nutricionistas, toda a área da saúde está saturado de profissionais que fazem sobretratamentos. Eu vi esses dias uma nutricionista fazendo uma live e falou assim, a minha consulta, minha agenda está socada de pacientes, eu não sei mais onde colocar a paciente, eu já aumentei o meu valor, eu já tentei escalar. Aí ela falou um negócio que eu achei interessantíssimo e eu me vi no lugar dela. Ela falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de dentistas, não, eu preciso de nutricionistas que estudem o tanto que eu estudei para conseguir atender essa demanda de pacientes que precisam de profissionais sérios, faltam profissionais sérios no mercado. Então, se você hoje sair essa manada, tudo que for manada, gente, fujam, tá? Saia dessa manada, saia desse, parece que é um perfil da Avon, do catálogo da Avon, o perfil de vocês. Pega a câmera, conversa, grava um vídeo como se você estivesse falando com aquele paciente que ficou emocionado com você. Isso vende, sabe por quê? Porque isso é real, isso gera conexão. Então eu ainda estou falando de pré-consulta, hein? Nem cheguei à parte ali de diabéticos que eu ainda pretendo falar até hoje. Então, como você se apresenta nas redes sociais vai dizer muito se você vai fechar ou não esses tratamentos com os seus pacientes no seu consultório, desde que você entregue aquilo que você prometeu, tá? E o que você está prometendo? Então, eu estou prometendo um atendimento humanizado. O que é isso? Falar real pro cara, fazer uma anamnese, fazer um exame clínico e oferecer, o primeiro de tudo, função e saúde. E se ele já tiver uma estética legal, eu vou ser a primeira pessoa a apontar para ele que ele já é bonito e talvez ele nem saiba. Porque se eu for, por exemplo, num educador físico
pegar um corpo com um bumbum desse tamanho, um peitão desse tamanho, todo musculoso, eu que sou magrela, não consigo ganhar musculatura, e ele falar, você vai conseguir, é só você tomar isso, é só você malhar isso, é só você fazer esse programa comigo. Pô, ele tá vendendo uma mentira pra mim. E se você que é dentista faz isso, tá vendendo mentiras pros seus pacientes. Talvez ele procure aquilo e você não consiga vender essa mentira. Então, né, já vamos começar a tomar uns sustinhos aqui. Em relação ainda à nossa pré-consulta, beleza, você encantou o seu paciente pela rede social por algo legal, já dei a minha sugestão, vamos sair dessas manadas, vamos começar a ser pessoas reais, porque isso conecta, isso falta no mercado, e eu tô de prova porque eu tô com uma agenda lotada de pacientes, tá? E não é porque o meu Instagram é o mais bonito do mundo, não é, meu Instagram ele é bem mediano inclusive. Quando meu paciente chega no meu consultório, desde que lá é que eu não tenho, óbvio, eu não tenho controle como que uma manobrista vai atender o meu paciente ou a recepcionista do prédio, mas eu tenho controle do lugar que eu quis montar esse primeiro consultório. Esse consultório, inclusive, não foi o primeiro consultório, a gente está falando de primeira consulta. Agora, a partir do momento que o paciente entra na minha recepção, aí sim eu tenho total domínio. E uma coisa, eu tenho muita consciência, absolutamente tudo que acontece nesse consultório, o paciente acha que sou eu. Então, vamos supor, ele está lá conversando no WhatsApp com a minha secretária, estagiária, auxiliar, seja quem for que estiver respondendo ele naquele momento. Se ela errar qualquer coisa de português, ele vai associar aquele erro a mim. Se ela for mal educada, vai associar a mim. Se ela demorar para responder, vai associar o meu atendimento. Você tem que ter controle de tudo. Você vai ser o chato. Assuma o papel do chato. Não é para ser grosso, não é para ser mal educado, não é para ser carrasco. Ser chato. Ser chato faz parte de trazer uma boa experiência para o seu paciente. Eu já assumi esse papel para mim, já tirei todos os pesos que eu tinha de putz, estou achando chato hoje. Não, é o controle de qualidade. O cheiro que tem no seu consultório, o quão macio, o quão desconfortável a poltrona que esse paciente está sentando, se esse café que você está servindo é bom ou ruim, como esse café está sendo servido, tudo é você. E tudo isso já tem relação a esse paciente fechar ou não esse tratamento com você. O paciente chegou no seu consultório, a primeira coisa, independente de quem o receba, fale para esta pessoa que está recebendo, chame a pessoa pelo nome. Não tem nada mais gostoso para o nosso cérebro do que ouvir o nosso nome. Se eu escuto alguém falando Mona Lisa, a primeira coisa que eu olho e já, né, sorriu. Ah, uma pessoa parecida comigo. Ui, Mona Lisa. A gente gosta de ouvir nosso nome. Camila, Larissa, todo mundo gosta de ouvir o próprio nome. Se você está passando aqui, Maria, e eu falo o seu nome, vai te dar bate aqui o coração um pouquinho mais forte. E é importante que o paciente, imagina, ele está na primeira consulta dele, ele chegou no seu consultório, a secretária está esperando ele bater na porta, tocar a campainha, seja lá o que ele vai fazer. Entrou, imagina que delícia. Boa tarde, Isabela, seja bem-vinda. Pô, que da hora, alguém chegou e me chamou pelo nome, né? Quem sou eu? Aqui é uma delícia a gente ser chamado pelo nome. Parece uma besteira, mas isso está totalmente relacionado à experiência que você está trazendo para o seu paciente. E ele ainda nem te conheceu pessoalmente ainda. Então, chame pelo nome. Número 2. Beleza, o paciente chegou, você chamou ele pelo nome, ofereceu uma água, um café, seja lá o que você tenha disponível ali para ele, e vou além, tá? Você pode falar assim, Mona, mas eu atendo no consultório de outras pessoas. Eu já era meio tantã da cabeça há muito tempo. Eu atendia num consultório que era uma clínica popular. Só que tinha 2 salas somente, né? Clínica que na verdade tinham 3 salas, né? Nesse dia, tinha um dia que só praticamente eu ia e a dona ia no período da tarde. O que eu fazia? Eu passava o café, que ficava lá na copa, uma cozinhazinha que tinha, e trazia numa bandejinha e deixava os cafés. Eu ousei em levar a bandeja uma vez e falei para a secretária, pô, quando meus pacientes chegarem, oferece um café para eles. Ah, doutora, não dá tempo, não tem problema, oferece o café. Mesmo não sendo o meu consultório, eu já tinha consciência de que era uma experiência comigo e que aquilo era muito válido. Nunca deixei secretária gritando, fulano chegou. Não, eu levanto, eu olho para a porta, eu observo quem está na recepção e eu falo o nome da pessoa. Fulano de tal, você é o próximo? Sim, vamos lá? Prazer, Mona Lisa, se apresente, tá? Sorria, ninguém gosta de gente carrancuda. Eu vejo às vezes, sabe, a aluna reclamando, às vezes chega no curso, a pessoa não sorri, a pessoa fica cara de carrancudo o curso inteiro. Fico imaginando no consultório como que é, se num curso que é um dia tão legal. Então assim, é um hábito, tá? Sorrir também é hábito. Sim, falar, gente, do básico, tá? Roupas limpas, bem passadas,
uma aparência legal, não precisa ficar parecendo um boneco, tá? De tanta maquiagem. Hoje mesmo eu não aguento mais, eu não uso maquiagem durante o dia, eu tô sempre com a pele limpa, um corretivozinho, um blush e tá ótimo. Eu lavo o rosto toda hora, eu faço bastante cirurgia. Isso não ofende ninguém, mas estou sempre com a roupa impecavelmente limpa. E isso eu sei que é muito importante para o meu paciente. Beleza, o paciente preencheu a anamnese. Hoje eu estou com um iPad que eu entrego, o paciente preenche. Ele entrou na minha sala, chamei pelo nome. Eu vou colocar ele na cadeira? De jeito nenhum. A primeira coisa que eu faço é observar aquele paciente e tentar puxar um assunto sobre qualquer absoluto outro assunto que não seja dente, tá? E é sempre honesto, é sempre sincero. Ou eu converso sobre o nome, eu gosto de saber a origem do nome das pessoas, pergunto sobre o sobrenome, o nome, pergunto sobre a roupa, comento sobre alguma coisa, qualquer coisa que seja, aquele café que ele tomou, sempre consigo arrumar alguma coisa para começar a conversar um pouco e quebrar aquele gelo naquele primeiro momento. Quando ele senta na cadeira do escritório, e aí sim, depois desse bate-papo, e aí, fulano de tal, de novo pelo nome, o que te incomoda? Me conta seu histórico, me conta desde que você lembra que você tem dente. Nesse momento que a pessoa está sentada ali, me explicando o que aconteceu, desde os históricos odontológicos, da vida da pessoa, às vezes eu brinco, qual que é a sua história, sempre algo descontraído. Por quê? Porque eu quero observar o meu paciente da mesma forma que o mundo tem a oportunidade de observá-lo. Eu não estou ali examinando como dentista. Por quê? Porque aquilo é realmente esteticamente o que importa. E quando ele senta lá, que eu ponho a minha lupa com aumento de 3,5 e vejo tudo amplificado, que aí eu estou fazendo um exame clínico, eu falo para ele, sentado aqui com essa lupa, todo mundo é feio. Todo mundo é feio. Porque às vezes a pessoa fica meio constrangida. Eu falei, se eu tirar uma foto ali, abrindo na televisão e te mostrar do meu sorriso que você acha bonito, você não vai gostar, né? Se eu pegar uma foto, ampliar de qualquer pessoa, a maioria você não vai gostar. Porque o que deixa belo mesmo uma pessoa é ela em movimento. Não é um olho tal, um cabelo tal, um corpo tal. É o charme, é o movimento. Tem o hábito de observar o paciente dessa forma. Esse dente aqui tá meio girovertido. Mas é um charme, fica legal. Nossa, olhei clinicamente, ele tá higienizando bem, tá em oclusão. Vou mexer nisso. Sei. Se ele gosta, não. Vou acompanhar. Então, sim, tem questões que a gente tem que respeitar dos pacientes e isso está tão em falta no mercado. Então, voltando, deixo meu paciente conversar comigo pelo menos uns 5 minutos, me explicando o que incomoda. Eu deixo um espelho voltado para ele, tá? Ouvindo esse histórico odontológico, ouvindo todas as queixas, aí eu levo o meu paciente para a cadeira. O que eu faço? Levanto, lavo a mão, seco, coloco a luva, coloco a máscara e coloco um óculos, porque são 2 personagens, não é falso, tá, gente? Mas uma foi a pessoa que o recepcionou e está ouvindo. A outra, agora é a pessoa que está examinando clinicamente. Eu não posso pegar um palitinho, pôr a língua para fora e deixar eu olhar. Ele tem já que começar a ter uma experiência de um atendimento comigo. E aí sim, esse paciente senta na cadeira, inclino, acendo a luz, seco. E para não ter falhas, porque é óbvio, quando eu era recém-formada eu também tinha, o que eu faço? Eu começo pelo 11. Olha vestibular, olha palatina. 12, vestibular, palatina. Por mais que o paciente fale, eu não gosto desse pré-olar, eu vou examinar tudo. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina eu chegar num dermatologista, porque eu tô querendo fazer um botox, e o dermatologista vê algum sinal que pode ser um câncer de pele e não vai me avisar porque eu não perguntei, não fui lá para isso, né? Então não faz sentido. Explica para o seu paciente, vou fazer um check-up, vou olhar dente por dente para ver se está tudo bem aqui. E se existe a necessidade ainda de eu pedir algum exame, mesmo que você não tenha me pedido, eu vou examinar você, eu vou cuidar de você. Você pagou uma consulta para estar aqui. A gente vai já falar sobre pagar consultas ou não, tá? Olhei dente por dente, anoto tudo que eu acho que não tá legal, peço para uma pessoa anotar se eu estiver de luva, penso ali se é algo que eu consigo tirar a luva, sentar e começar a escrever, ou eu escrevo num papel, já escrevo direto no computador e vou começar
um brainstorm ali daquele tratamento daquele paciente. Lembrando que aqui existem N especialistas. Eu sou clínica geral, eu faço quase que tudo, tá? Tudo um pouco. Quando eu sei que aquilo tá além do meu conhecimento, da minha habilidade, é óbvio que eu quero sempre que o meu paciente tenha o melhor. Aí eu encaminho para um especialista, ou contrato um especialista para vir até mim, ou no máximo vou estudar para aquilo ficar o melhor possível. E ao longo dos anos foi assim que eu consegui ir aprendendo muita coisa, estudando. Peguei esse paciente, tirei ele da cadeira, ele voltou ali para minha mesa. Todo mundo passa por esse momento e fala assim, e agora? O que eu faço? Se eu falo para o paciente só esse dente que ele está se queixando, será que eu falo já que ele precisa trocar esse amálgama? Será que eu falo que o dente dele é amarelo? Será? Não, primeiro trabalhe em cima das queixas que o paciente te trouxe. Uma forma errada de falar para o seu paciente que o dente dele é amarelo, até porque se você é dentista e você ainda fala dessa forma, você precisa estudar um pouco mais. Toda vez que um paciente chega pra mim e fala, Mônica, meu dente é amarelo? Eu falo, não existe amarelo na odontologia. Existem cores e as cores têm números. Aí eu levanto, pego uma escala de cor, pego um espelho, dou a escala na mão, eles adoram olhar. E, nossa, tem tudo isso de cor de dente? Sim. Qual que é o meu? O seu tem inúmeras cores, assim como o meu também, mas a cor predominante do seu sorriso, geralmente eu pego a cor que é A1, A2, A3, é essa daqui. Todo mundo adora olhar no espelho, nossa, é mesmo essa cor. Se eu fizesse um clareamento, que cor que ia ficar? Eu falo pra ele, eu não sei, eu não posso prever uma cor que vai ficar, mas provavelmente vai ser para baixo dessas cores, nesse range aqui de cores, e mostro para ele. Uma vez que eu mostro para ele e começo a explicar os benefícios estéticos de um clareamento, que é um tratamento minimamente invasivo e quando bem feito não causa prejuízo para o paciente, ele fecha. Eu faço clareamento todos os dias, gente. Eu viveria só de clareamento no meu consultório, tranquilamente. Todos os dias eu faço clareamento. E aí eu fico pensando, o meu faturamento é muito mais alto fazendo clareamento do que se eu ficasse fazendo boca toda de laminado cerâmico. Ia ser um finito nesse número de pacientes, o número de intercorrências futuras iam ser muito maiores, porque esse paciente vai voltar um dia, e fora dor de cabeça. Imagina os tratamentos dos pacientes que não precisam laminados cerâmicos, voltando nesses dentistas que vocês veem ali com milhares de seguidores, um monte de sobretratamento. Você acha que esse paciente não vai, um dia alguém não vai falar para ele, isso não tá legal, acho que você tem que refazer. Ou será que você precisava ter feito? Imagina uma pessoa falando assim, meu Deus, eu me mutilei e ninguém me contou que eu poderia ter feito de outra forma. Nem tá mais na moda isso aqui, né? Então, a gente tem que ter muita consciência dos tratamentos que a gente faz. Hoje mesmo, veio uma paciente dos Estados Unidos. Ela tinha um dente escurecido. E vários pacientes acham que se for fazer um, tem que fazer 10. Não sei de onde eles tiram isso. Eu sei sim, eles tiram o que eles estão vendo na internet. Eu falei, imagina. Seus dentes são lindos. Eu seria maluca se eu colocasse lente em você. E eles gostam, porque eu falo com raiva, assim, dos outros dentistas, tá? No consultório. Não sou antiética, pra fulano de tal, é isso, é aquilo. Mas eu falo, não, eu seria maluca se eu fizesse lente no seu dente. Seu dente é lindo. E hoje até fiz uma conta. Falei pra paciente, quando você tem? Ela 30. Falei, tudo bem. Na melhor das hipóteses, vamos pensar que esses laminados que a gente faria durariam 20 anos. Pô, com 50 anos, você não ia amar seu dente assim? Ela, claro, eu falei, então pronto. Se é um paciente que realmente precisa ou tem um desejo muito grande, tem uma carreira, seja lá o que for, quando a pessoa tem aquele desejo genuíno, a gente sabe. Quando a gente empurra para o paciente porque a gente quer ter um retorno financeiro, pode ter certeza, a vida vai cobrar isso de você depois. Se você tiver culhão e uma parte jurídica legal, tá ótimo, vá embora, você vai ganhar muito dinheiro, com certeza. Eu não consigo dormir. Então, e é justamente por isso que hoje eu propus, vocês viram que a live de hoje já tá diferente das outras, né? Eu me propus a começar a mostrar cada vez mais para vocês um pouco de uma nova odontologia. Não é à toa que eu montei o curso Planejamento Padrão Ouro. A minha ideia é democratizar sim a odontologia, porque as faculdades estão cada vez mais decadentes e colocando profissionais cada vez mais decadentes no mercado. E eu falo isso porque eu dou aula de dentística, de alguns cursos específicos, e as perguntas que às vezes me fazem
Não é demérito pro aluno, tá? Mas as perguntas às vezes que o aluno me faz, eu fico pensando, meu Deus, que base essa pessoa, ela não tem nem noção do que ela tá me perguntando, não faz nem sentido a pergunta que ela tá fazendo. E aí como que você vai pegar na mão da pessoa e falar assim, peraí, vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui, é exatamente o curso de planejamento e é essa live que vocês estão começando até hoje. Primeira consulta, a gente não aprende na faculdade, tá? Então vamos continuar aqui. Quando a gente pensa no diagnóstico do paciente, a gente tem obrigação de explicar esse diagnóstico para o paciente. Obrigação! Você não pode guardar uma informação. O paciente agendou uma consulta com você, está vendo que tem algo maléfico. Ai, não vou falar. Não, você vai falar. Você tem que explicar para ele. O que está acontecendo? Ai, mas foi outro dentista que fez. Não, você não é antiético se você fala que uma lente está com degrau. Você não está falando assim, ai, foi mal feito, hein? Nossa, que porcaria que fizeram. Não. Vamos fazer uma sondagem, que é um exame. Eu preciso verificar qual que é a profundidade que essa restauração tem para ver se tem alguma relação com essa gengivite que você tem. Ah, tem relação. Então, beleza. O diagnóstico é gengivite iatrogênica e o tratamento é remoção, retratamento. Um novo tratamento, tem que tirar ou tem que polir. E aí o paciente vai decidir junto com você. Quando eu vejo que é um tratamento feito há pouco tempo, eu penso que às vezes o paciente não voltou para finalizar. E aí eu falo, por que você não vai no outro dentista? Às vezes dá a chance para ele ver, né? Ele pode corrigir. Já aconteceu comigo, do paciente morar em outra cidade e ir embora. E eu falo para ele, cara, cadê você no WhatsApp depois? Você não voltou para polir, né? Eu só fiz o primeiro. Ai, tá tão bom, tá bom, mas não terminou ainda. Volta, pelo amor de Deus. Precisa terminar. Eu só fiz a primeira sequência de polimento, eu não terminei ainda. Estar brilhante não significa que está polido. E outra, não sei se vocês sabem, mas a polimerização ela continua ainda depois de alguns dias, quase 2 semanas depois. Então você tem que chamar o paciente para polir de novo. Olha quanta coisa, o pessoal começa a falar de primeira consulta já está em polimento. Beleza, preciso que esse paciente faça exames para eu fechar aquele diagnóstico. Ainda assim, mesmo que eu precise de algum exame, eu não deixo o paciente sair sem resposta de valor nenhum. Então, eu vou dar um exemplo. Se o paciente tem um dente escurecido, e para eu decidir, né, se eu vou fazer pino coroa, pino faceta, faceta de resina, faceta cerâmica, se eu vou extrair aquele dente, se eu vou fazer um clareamento interno, eu preciso de radiografias. Então, eu gosto de pedir para todo mundo ir até o laboratório fazer basicamente 2 exames, pérpicas de boca toda e uma panorâmica, já para eu ter assim, é meu paciente, você está resguardado comigo desde o início, eu tenho tudo, tenho escaneamento, tenho as radiografias. Se der um pepino na frente, eu tenho sempre com o que comparar, mas isso é uma conduta minha, você pode fazer diferente, fazer uma periapical ali no momento e já passar esse planejamento para o seu paciente. Porém, sabendo que esse paciente já me demonstrou um interesse, por exemplo, para fazer um clareamento, o que eu procuro fazer? Já passar para ele o valor. Então, isso ainda tem um monte de marqueteiro, não pode, tem que passar o leiteiro, já tem que levar o paciente para o financeiro. Não é a minha filosofia, vocês sabem, tá? O paciente já quer fazer o tratamento comigo, ele já me curtiu, ele sabe que aquilo que eu estou passando para ele, se não for o melhor do mundo, tá ali no top 3, tá? Por quê? Primeiro que eu estudei muito, ele sabe disso. Segundo, que ele sabe que eu não estou desesperado para fechar tratamento. Você quer a coisa mais gostosa que você ir em algum lugar, uma pessoa que quer resolver o seu problema? Imagina você vai no salão, toda hora os caras ficam te empurrando coisa. Ah, você não quer fazer micro? Você não quer pôr cílio? Você não quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Pô, não, eu não quero, eu só quero fazer a unha. É um saco quando você vai num lugar e as pessoas ficam te pressionando para fazer coisas. E é uma delícia quando você vai num lugar curioso, começa a observar e tem desejos de consumir um produto porque aquilo vai trazer solução para os problemas que você tem. É muito diferente. Então aquele paciente chegou para mim e eu falo para ele, olha, se não tem 6 meses, já está na hora de fazer uma profilaxia, se eu percebo que tem algum biofilme, tártaro, placa, né, bacteriana, e coloco lá, profilaxia, entre aspas, limpeza, porque a maioria dos pacientes não sabem que a profilaxia é limpeza. Coloco lá o valor, X. Aqui na live eu não falo, no curso eu falo. Nos cursos os pacientes, os meus alunos sabem quanto que eu cobro de tudo. Então coloco lá, X. Beleza, clareamento, X. Aí o paciente fala, que clareamento é esse?
Aí eu falo, clareamento que vai clarear o seu dente. Não é laser. Laser não clareia dente. E se alguém falou isso pra você, laser clareia dente, ou a pessoa é antiética, porque não existe nenhum artigo que demonstre que somente a luz clareia um dente, tá? Todo clareamento a laser precisa de peróxido, e geralmente é o de hidrogênio, que é mais agressivo. A gente vai ter live de novo aqui de clareamento. E fala para o paciente, ou a pessoa é antiética, ou ela tem algum protocolo que ainda não tem evidência científica. A maioria fica, é mesmo? Uhum. Eu rasgo meu diploma se ele achar. Ah, luz violeta. Não tô falando disso. Eu tô falando da venda que a pessoa quer dizer para o paciente que está fazendo clareamento a laser. Por exemplo, existe depilação com cera. Você vê a cera em cima da pele, arrancando seu pelo e seu espírito junto. Existe depilação a laser. Uma luz de laser ou fotodepilação ali no seu folículo, ocasionando alguma coisa sem produto nenhum. Não existe uma luz que você coloca em cima do dente e clareia, porque é isso que o paciente acha. E as pessoas que vendem clareamento a laser, inclusive, elas prometem isso, porque elas colocam um clusterzinho ali de luz e o cara entende o quê? Que é aquilo que está clareando o dente dele, e não é. Então eu explico para o paciente, não é clareamento a laser, tá? Meu clareamento é o que vai clarear o seu dente. É o clareamento, eu ainda brinco, né? Clareamento hélio. Esse é o clareamento. Porque se você precisar de sessões no consultório, eu vou fazer. Se você precisar que eu individualize a sua moldeira, eu vou individualizar. Se você demorar 3 meses para fazer esse clareamento, eu vou ficar no seu pé, você vai fazer. Então esse clareamento é o seu, é para você. Então eu não coloco ali, misto, de consultório. De novo, já arrumando treta aqui com vocês, tá? Deixa eu tomar um vinhozinho que eu preciso respirar. Eu cobro mais caro porque eu fico mais consultas. E aí o paciente acha que o mais caro também vai ser melhor. E aí o que você vai fazer se o dente dele não clarear? Porque com certeza não vai ficar tão bom quanto um peróxido de carbamida durante 3 semanas. E aí o que você vai fazer? Você acha que a sua horinha clínica ali é mais valiosa do que o resultado dele? Se você estudou pra caramba e você sabe fazer em 5 minutos uma excelente moldeira, uma excelente anamnese, entregar o melhor protocolo para ele, isso não vale? Isso é muito mais valioso. E eu tenho noção disso. É por isso que o meu valor do tratamento do clareamento no consultório é X. E pronto, eu tô vendendo o meu conhecimento, não só a minha horinha clínica ali. Vocês não podem pensar de uma forma tão medíocre. Ainda mais o clareamento que teoricamente é para ser um procedimento rápido para você ali no consultório. Não é para ser complexo. Eu tenho um paciente com tetraciclina, com manchas que são mais difíceis. Aí tudo bem, você coloca lá o valor do clareamento base e essas horas extras que talvez você precise. E já deixa aquilo específico para ele. O seu caso eu preciso acrescentar porque vai ter esses adendos aqui. E explico para ele, tá? Tudo que é explicado é mais tranquilo. E aí quando eu entrego para o paciente o pedido de exames e junto com esse pedido de exames, esse orçamento prévio, eu sempre dou opção para ele. Algumas opções. Então eu falo para ele, número 1, você pode fazer o exame e voltar para eu olhar todos os seus dentes na radiografia e te olhar clinicamente e te dizer um check-up, como você está hoje, como está a sua saúde. Você pode voltar com a sua radiografia e eu vou examinar inclusive esse dente crescido para te passar um prognóstico, um diagnóstico positivo ou negativo desse dente, um plano de tratamento para ele, planos de tratamento inclusive, mostrando os prós e os contras de cada tratamento que eu estou passando para ele, pensando inclusive no futuro, porque ele precisa entender que resina tem que polir e cerâmica desgastou, já era, então ele tem que saber. E que em algum momento eu explico pra ele, é que nem unha, ó. Essa aqui tá lascada, essa aqui tá inteira e essa daqui tá fosca. Dente é igual, faceta é igual, resina é igual. A gente não pode falar, é que nem a Cinderela, deu meia-noite e vira abóbora. Não, dente não é assim. E uma vez que você explica pra ele, ele também cria vínculos de confiança pra você. Não venda como se o que você fizesse pra ele é pra sempre e vai resolver todos os problemas da vida dele. Ele vai cobrar isso de você depois. E aí o que acontece? É muito mais barato para uma clínica manter o paciente que já está lá do que captar um novo paciente. Se você perdeu esse paciente, você vai ter que gastar de alguma forma, ou com tempo, ou com marketing,
esse novo paciente que você vai ter que captar. Então hoje, ali eu já tenho um giro legal de pacientes que fazem profilaxias comigo, fazem botox, fazem clareamentos, fazem tratamentos que são recorrentes, eles não saem dali. Se tem algum problema, eles me esperam mesmo que eu não tenha agenda. Então tudo isso a gente fideliza lá começando na primeira consulta, com um vínculo de confiança, tá? E para você ser uma pessoa confiável, você precisa falar a verdade. E existem inúmeras formas de falar a verdade, tá? Beleza. Não terminei de explicar para vocês ainda como que eu explico para o paciente. Faço pedido de exames, entrego para esse paciente esse pedido de exames e falo para ele: você pode trazer o exame só para ter o retorno da sua consulta. Isso pode ser presencial, isso pode ser de forma remota. Aí o que eu faço? Eu fotografo esse paciente, há alguns casos já escaneio esse paciente, subo tudo agora para o Simples Dental e faço o quê? Quando eu recebo o exame, eu já verifico a foto, vejo tudo que eu anotei. Gente, eu anoto tudo, parece uma bíblia as minhas anotações. Tudo, o paciente está falando tudo. Sabe, SIC? Nossa, eu coloco muito, para eu lembrar, esse paciente foi aquele que falou desse jeito isso. Até se eu percebo que o paciente tem alguns problemas psiquiátricos, eu anoto ali na ficha para eu lembrar. Paciente confuso, expliquei, não entendeu. Expliquei, pareceu um pouco desequilibrado, sei lá, eu anoto tudo, eu preciso lembrar da pessoa que eu tô cuidando. E aí eu falo para esse paciente: você pode ter esse retorno via Zoom, que já é uma forma que a gente deveria começar a trabalhar, facilita demais. Ou muitas vezes eu vejo o exame, monto no PDF lá um plano de tratamento, envio esse PDF para o paciente analisar. E muitas vezes, a maioria das vezes, o que acontece? A primeira coisa que eu falo para o paciente: faça no seu ritmo, tá? Não sou ciumenta, eles adoram, todo mundo dá risada. Quando eu falo não sou ciumenta, se você já tem dentista clínico, já tem alguém para fazer a limpeza, vai lá e faz. Se quiser fazer comigo, o maior prazer, é uma das coisas que eu mais amo na vida, fazer a profilaxia. E eles gostam disso, tá? Então, outra coisa que eu falo: você vai trazer o exame, se você já quiser agendar a sua profilaxia, só avise a minha secretária. Por quê? Um retorno de um exame simples como o seu, eu vou agendar ali 15, 20 minutos, se for só para eu te dar um feedback do que está rolando. Se for uma profilaxia, eu vou agendar 1 hora. Se tiver mais algum procedimento, mais tempo. Então só deixa avisado o que você quer fazer para a gente ter o tempo suficiente para te atender. Adivinha só, todo mundo que traz exame quer já aproveitar para fazer uma profilaxia. Ele já gostou daquela pequena experiência que ele teve comigo. E modéstia à parte, eu sou legal pra caramba. Só que eu não sou uma pessoa legal que hoje eu não tô afim, hoje eu vou tratar... Não, eu me esforço para estar legal. Eu acordo de manhã, eu penso, eu rezo, eu medito, eu respiro, eu falo, pô, que legal, hoje eu vou me conectar com várias pessoas, eu vou ouvir várias histórias, eu vibro. Não tem como a pessoa não sentir aquilo. E outra, uma das grandes lições que eu consegui passar para uma das minhas estagiárias há alguns anos, entrou um paciente carrancudo reclamando de tudo. Ela perguntou um negócio para ele, deu uma patada, né? Eu vi lá de dentro da sala. Ela entrou já com o olhinho todo cheio de lágrimas. Ai, paciente, é isso, aquilo. Eu falei assim: lição número 1 do seu estágio. As pessoas vão chegar aqui da forma que elas quiserem, mas a gente vai se manter aqui também da forma que a gente quer. Ou você se deixa contaminar por este paciente, ou você contagia ele com o melhor que você tem para oferecer. Batata. O cara entrou, já comecei a fazer uma brincadeira, vi que não gostou muito, fiz outra, comecei a fazer pergunta, comentei. Adoro documentário. Documentário é algo que eu converso com os pacientes todos os dias. Meu, assistindo documentário. Eu começo a falar do nada, assim. Tô lavando a mão, assistindo documentário. As pessoas até olham. E eu começo a conversar. Eu penso como se ele fosse um grande amigo. O que eu falaria pra ele hoje? E aí eu começo a conversar com a pessoa. E aí, de repente, ela começa a se desconectar dos problemas que ela tá ali e estar presente ali com você. Então, também não fique culpando só os seus pacientes das experiências, porque o cara chegou assim, porque o cara reclama, porque o cara é isso. Tenta contagiar com o que você tem de melhor. Se você ainda não tiver nada de melhor, crie, seja essa pessoa, tá? Então, esse seria o passo número 9, que eu já tô aqui. Dou um feedback para o paciente do tratamento dele, já ofereço alguns procedimentos que
possa já dar andamento ao tratamento dele e explico eu mesma as formas de pagamento. Eu sei que aqui tem dentistas que trabalham em clínicas, dentistas que têm clínicas e dentistas que têm consultórios, tá? Existem inúmeras maneiras. Eu estou explicando aqui só a forma que eu faço para vocês. Acho que é até por isso que vocês estão aqui, para ver a forma que eu faço, né? Então eu gosto de conversar de dinheiro, adoro falar de dinheiro, adoro dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Mas se você num hospital hoje, no SUS, sem dinheiro, tá? Quando eu digo que gosto de dinheiro, é isso. Dinheiro é solucionador, ele ajuda a gente. Não é para fazer a gente de escravo. E tá tudo bem. Gente, enxergue dinheiro hoje como energia, tá? Dinheiro é energia. O paciente, quando ele vem até você, ele quer parar num prédio legal, ele quer tomar um café legal, ele quer ver uma secretária bem vestida e uma dentista bem vestida. Pense comigo, já começando a responder algumas das perguntas da caixinha de perguntas. Se você vê um profissional super renomado, você agenda uma consulta com ele e a consulta é grátis, me fala o que passa na sua cabeça. O que passa na sua cabeça? Seja ele qual for, a consulta é grátis. Você fala, meu, se o cara não tá me cobrando aqui, ele vai me cobrar em algum momento, tá? E isso, muitos pacientes passam e nem sabem. Se a sua consulta, anotem isso, isso é muito importante. Se a sua consulta leva 5 minutos e é só uma olhadinha, ela tem que ser grátis mesmo, porque a sua consulta é uma bosta se ela for só uma olhadinha. Desculpa, voltei a falar palavrão, prometi que eu não ia falar mais, mas voltei. Você tem que não cobrar mesmo, se a sua consulta é uma olhadinha de 5 minutos. Porque uma olhadinha de 5 minutos não dá pra você se conectar com o seu paciente, não dá pra você conhecer o seu paciente, não dá nem pra você ler a anamnese do seu paciente, que é super importante, a gente vai chegar aqui no ponto da anamnese. Vocês entenderam que eu tô há quase uma hora descrevendo a minha consulta. Imagina fazer a minha consulta. É óbvio que eu cobro. Então, primeiro ponto, por que eu cobro a consulta? Porque é infração ética não cobrar. Vocês sabiam que é proibido não cobrar por procedimento, a não ser que você seja uma ONG? É proibido não cobrar um procedimento. Então é proibido não cobrar consulta. Ai, Mona, mas eu sou de uma cidade que ninguém cobra. Ai, ótimo. Então você vai ser a primeira a cobrar, a primeira a ser ética, a primeira a trazer a melhor experiência para o seu paciente, cobrando, nem que seja R$50. Existe uma tabela mínima que a gente deve cobrar dos procedimentos. Fuça aí no site do CFO. Tem um número ali, número mínimo que a gente deve, do mercado, cobrar dos procedimentos. Senão cada um cobraria o que quisesse. E aí ia ter o quê? Sempre briga de mercado, reservas de mercado. E se você cobra o seu marido que atende junto com você, você não cobra, vocês vêm encaminhados dele grande parte. Não entendi sua pergunta. Estou atendendo uma paciente, ela vai trazer o marido, cobra a consulta do marido. Vem trazer o filho, cobra a consulta do filho. Já deixei pacientes não constrangidos, tá? Mas a pessoa agenda e vem a família inteira, né? Vem o marido e a filha. E aí começa a preencher lá a anamnese. 3 anamneses? Não vai dar tempo, porque você agendou uma consulta. Essa consulta é para uma pessoa. Aí a pessoa entende. E aí é óbvio que eu tenho pessoas que batem boca, tá? Uma ou outra, tá? Que falam, mas ela vai cobrar a consulta? Eu já sei o que eu vou fazer. Ué, se você já sabe o que você vai fazer, então procura outro dentista. Porque eu não tô aqui para ficar obedecendo pacientes. Eu tô aqui para aplicar a odontologia que eu estudei durante 4 anos da faculdade, mais 4 anos de pós-graduação e mais 10 anos, 11 anos de experiência. É isso que eu tô vendendo para vocês, que você vai comprar de mim, o meu serviço. Eu não sou um robô que você vai apertar um botão e eu vou entregar um café para você. E é óbvio que eu não falo com essa grosseria pro paciente, mas eu explico de forma muito firme pro meu paciente. Isso aqui é uma consulta. Se eu deixar passar qualquer coisa, eu não vou entregar para você o melhor. E para eu entregar o melhor, eu preciso pelo menos 40 minutos com cada pessoa. Menos que isso, eu não consigo, né? Fim. E o valor da minha consulta é esse. Acabou. Não quer marcar? Não marca. Alguém vai marcar. Pensem nisso. A pessoa que não quis agendar com você porque você cobra, não é o paciente que você quer para você. Porque é uma pessoa culturalmente que não combina com você, tá? Número 1, tem que cobrar a consulta. Já expliquei por quê e é muito óbvio. E assim, quando o pessoal começa a me mandar mensagem perguntando em relação a isso, eu tenho noção, tá? Que é difícil.
Eu também já não cobrei consulta, mas eu só não cobrei consulta quando eu trabalhava em outros consultórios. A partir do momento que eu tive o meu primeiro consultório, eu cobrava R$50 a consulta. Era numa cidade de interior, Ovinho, cobrava consulta. Por que hoje você ainda não cobra consulta? E eu também não tinha aquele monte de pacientes. Eu não saí de todos os consultórios que eu trabalhava e montei o meu e fiquei lá, linda, maravilhosa, esperando os pacientes entrarem. Eu tava lá indo ralando, trabalhando em vários. E o meu, crescendo aos pouquinhos. Até que de repente deu bum, 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 bum. Eu entendi como funcionava, as pessoas também. E me encaixei naquele patamar de odontologia que eu queria. Porque eu estava mirando nele. Eu não estava ali para trás olhando quem fazia algo inferior ao que eu fazia. Eu estava de olho quem fazia algo superior. E não tem como ficar 1 hora. Imagina, se eu atendo 10 horas por dia, atendo 10 pacientes, eu não vou cobrar consulta. O que eu vou pagar? Como que eu vou pagar tudo aquilo? Não, pô, a pessoa sabe, né? A pessoa que busca um tratamento de excelência, ela sabe disso. Ela tem noção. A não ser que ela não tenha grana e você também não é responsável por isso. Então ela vai procurar uma outra forma, um convênio, ela vai procurar um posto de saúde, uma universidade, um curso de pós-graduação. Tem gente que às vezes, mas é que eu tenho um coração mole. No último curso que eu dei, um aluno falou isso pra mim. Ele levantou a mão, eu tava falando de precificação, ele, eu tenho um coração mole. Eu falei, como é o seu coração mole? O paciente chega, ele não tem condições, então eu cobro um pouco mais barato. Eu falei, então será que você não tem um coração duro com quem você acha que tem dinheiro? Porque eu trabalho 70 horas por semana e se eu chego num médico, ele cobra mais caro de mim, será que ele está sendo justo em cobrar mais barato do que às vezes o cara que está desempregado porque é preguiçoso? Aí ele ficou sem saber me responder. Eu falei, é exatamente isso que eu penso. Se a pessoa tem uma história muito triste e eu não consigo ajudá-la, o que eu faço? Eu passo uma lista para ela de todos os locais que ela pode procurar. E até onde eu consigo ajudar sem atrapalhar os outros tratamentos. Porque eu sei que tem gente, que nem eu contei a história aí, a paciente veio de Manaus, passou num concurso público. Não tem como manter qualidade e excelência se você começa a abrir mão para tudo. Você vai cair qualidade. Você vai começar a economizar em materiais, em equipe. E aí o que acontece? Vai cair a qualidade do seu tratamento. Então não faz sentido falar, é que eu tenho dó. Tem dó, faz que nem eu, doa dinheiro para ONG. É isso que eu faço. Divide o tratamento do seu paciente em etapas, mas entrega para ele o que você entrega para um cara que tem condições, mesmo aquele que não tem. Então quando o paciente, eu faço um orçamento grande, o paciente olha e eu percebo que ele está um pouco assustado, eu falo para ele, calma. Me fala uma parcela que você consegue pagar por mês, que eu vou quebrar minha cabeça aqui, para ver como que eu consigo dividir esse tratamento em etapas, mastigar o máximo aqui. E às vezes eu falo, faz isso no convênio, faz isso num curso de pós-graduação, volta e faz esta parte aqui comigo. Isso é tão humano quanto ficar dando desconto para as pessoas e se afundando em dívidas depois, porque é o seu trabalho. É o seu ganha-pão e não tem nada de errado. Mona, eu sou recém-formada, eu tenho vergonha de falar para o paciente quanto é o valor. Quando você não pagava o boleto da sua faculdade, ninguém tinha vergonha do financeiro de aplicar multa em você. O mundo é assim. Não tenha vergonha de falar de dinheiro. Se você tem vergonha de falar de dinheiro, é porque você ainda tem vergonha do seu tratamento. Eu não tenho vergonha dos meus tratamentos, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. E quando eu passo o valor para um paciente, ele sabe que ele me procurou por algum motivo muito especial. E, inclusive, falar de dinheiro não é algo constrangedor. Eu anoto numa folha, tanto que eu não gosto de passar por PDF para o paciente quando ele está presencial. Eu sempre gosto de entregar uma folha. Eu anoto numa folha, viro para ele, começo a falar um por um. Esse aqui é isso aqui é isso aqui é isso. A sequência, esse a gente vai levar 1 hora, esse a gente vai levar 2 horas, esse você pode agendar os dois no mesmo dia, esse você pode fazer primeiro e esse você pode fazer depois. Divido o tempo para esse paciente. Para quê? Para ele também se sentir confortável em falar de dinheiro comigo. Porque se eu tenho vergonha de passar o valor, talvez ele tenha vergonha de falar para mim que não consegue pagar. E aí como que eu vou ajudar o cara? Não tem como. Então várias vezes eu passo o valor para o paciente. Quando ele já abre assim, putz, tá um pouco acima do que eu estava esperando. O que é raro também no consultório, tá? A maioria fala assim, caramba, achei que ia ser mais.
Aí às vezes eu até brinco, né? Quando eu passo o valor do clareamento, não, esse é o valor por dente mesmo. E aí eu converso com esse meu paciente, eu falo pra ele, vários perguntam, tem um financeiro, eu vou ter que conversar com alguém? Não, você vai conversar comigo. Eu sou a única pessoa que sabe dividir esse tratamento em etapas, e eu sou a única pessoa que consegue, inclusive, pensar em planos A e B. Então vamos supor, o paciente não pode fazer implante. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma fixa, eu posso fazer uma removível. Eu sou a única pessoa ali que está atendendo ele que pode falar. Não tem um financeiro que vai falar, ah não, você faz implante, então você vai fazer uma fixa, uma removível. Eu que sei se o paciente tem problema periodontal, como que está a situação daqueles outros dentes, qual que é a relação sistêmica de tudo aquilo. Eu sou a única pessoa que sabe falar aquilo. Então eu sou a pessoa que vai falar de grana com ele também. O maior amor e carinho. Maior amor e carinho. Anotem isso. Quando você ficar constrangido em falar de grana, lembra que grande parte desse investimento que o paciente está entregando na sua mão é para pagar o tratamento dele em relação aos materiais, à equipe e um restinho que sobra para pagar a sua mão de obra. E o que tem de errado nisso? Eu vou estudar isso. De onde vem o tabu de profissional da saúde ter problema de falar de dinheiro? Eu também tinha, eu não sei de onde veio isso. Ao longo do tempo eu percebi que não tinha nem porquê eu ficar daquele jeito e aos poucos eu fui me soltando. Resumo da ópera, tem 1 hora que a gente tá aqui e eu não terminei a live. Por quê? Porque eu falei pra vocês, todo passo a passo até o momento que eu entrego o orçamento pro meu paciente e a gente provavelmente vai ficar pra semana que vem. Eu queria falar pra vocês sobre anamnese, então a gente vai fazer uma live que vai se chamar anamnese, tá? Consegui explicar para vocês um pouco da experiência que meu paciente tem com a primeira consulta. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas de vocês, por isso que eu quero deixar aqui em aberto para vocês agora, para vocês fazerem as perguntas, vou responder aqui ao vivo. Quem ainda tem interesse, necessidade de continuar esse caminho junto comigo, o meu curso Planejamento Padrão Ouro está aberto e esta semana eu consegui voltar do valor promocional de R$ 799. O curso custa R$ 1.299, o curso está R$ 799. Clica no link que está na minha bio, está tudo escrito ali e lá a gente tem aula de primeira consulta, segunda consulta, que é tão importante quanto a primeira. Já fiquei 1 hora aqui falando nisso, lá na aula eu coloco tudo, eu abro os orçamentos para vocês verem, eu mostro, print, obviamente, sem o nome, né? Com os rabiscos, como que eu explico, como que eu falo, quanto que eu cobro, como que você vai cobrar, inclusive, de acordo com as regiões que você mora, e com os planejamentos, como que eu faço, inclusive, toda essa negociação financeira de forma que não ofenda o paciente e que ele entenda, e isso é muito importante também, vocês anotem aí. Quando você passa o valor para o paciente, uma forma de pagamento, deixe bem claro para ele que você não está passando dessa forma de tratamento com a intenção que ele feche rápido, mas sim que você está jogando no time dele para viabilizar o tratamento dele, entendem a diferença? Você ficou assim, não, doutora, vamos fechar agora, né? Você numa dental, por exemplo, agora eu consigo te dar isso, consigo te dar aquilo, tudo bem, é vendedor, digníssimo. Meu paciente, eu não consigo ser assim, estou assumindo na internet que não consigo ser assim, nunca vou fazer um curso de vendas, não sei vender. Tá? Tanto que eu brinquei com uma paciente que eu atendi hoje que ela é vendedora. Falei, Dani, tá vendo? Eu não sei vender. Eu falei pra você fazer esse outro dente calhando com a mesma data que eu vou fazer o polimento, que ela vem bonitinho de 6 em 6 meses fazer o polimento da resina. E eu falei pra ela, faz esse aqui que você tá afim, daqui 6 meses, que aí eu já vou fazer o polimento todo, você vai economizar ainda aí o valor do polimento. E ela chora de rir. Me fala uma coisa, vocês acham que eu não vai vir agora pra fazer aquele dente? Óbvio que vai. Óbvio que vem, eu não deixei de ganhar o dinheiro do polimento, eu tô ganhando esse novo dente que ela vai fazer. Então a minha visão de vendas era um pouco diferente dos cursos de vendas que eu já fiz aqui, inclusive. Tanto que eu tenho um jargão, honestidade vende, está em falta no mercado, tá? Você quer ser um dentista de sucesso? Trabalhe com honestidade. A gente não adora ler mão, ler carta. A pessoa vai falar sobre a nossa vida, falar sobre a gente. Fale sobre os pacientes, fale honestamente sobre eles, sobre a vida deles, a vida financeira, a vida odontológica, os riscos que eles correm de fazer o tratamento com outro dentista.
Eu falo. E isso não é antiético. Por quê? Porque o mercado tá assim. Então tem um paciente que fala assim: caramba, doutora, você passou esse planejamento? Sim. Outros dentistas poderiam passar 20 lentes de contato, desgastando o seu dente igual o Baby Shark. E eu 2 anos ainda junto. Eu falei, eu sei que tem muita gente que vai passar isso pra você. Eu não, porque eu gosto do seu sorriso. E cara, qual que é o poder de um dentista bem sucedido falando pra você que gosta do seu sorriso? Eu sei que eu tenho um poder gigantesco. Às vezes o cara começa até a gostar do sorriso dele porque eu disse que eu gosto. Se você pega um cara famoso, uma mulher famosa, que tem um corpo X, e ela começa a ser idolatrada na internet, que ela é bonita, e ela tem um corpo parecido com o seu, você vai começar a gostar do seu corpo. Não vai? Claro que vai. Olha o poder de um dentista bem sucedido falando para o paciente dele: eu gosto do seu sorriso. E aqui quem está falando não é a dentista, aqui quem está falando é a Mona Lisa. Eles ficam muito emocionados. Eu falei, porque como dentista eu tenho uma habilidade de pôr defeito em tudo. Tudo que eu posso pôr defeito. Existe uma aula que chama Protocolo de Análise do Sorriso. Inclusive está no curso Planejamento Padrão Ouro também. Nesse protocolo existe um passo a passo que a gente faz clínico e analítico do sorriso do paciente. Corredor bucal, linha média, curva do sorriso, linha do sorriso, simetria, proporção, proporcionalidade, cor. Porra, é muita coisa que tem que dar check para o cara ficar perfeito. Só que se você tira uma foto dessa pessoa e põe aqui, ela é feia. Se você encaixa e deixa ela falar com você, ela fica bonita. Pra que você vai mexer na pessoa que já é bonita? Então essa é a minha filosofia e ela vende muito. E eu vou parafrasear a nutricionista: preciso de amigos. Vocês precisam me ajudar a deslotar a minha agenda. De verdade, de coração. Porque eu tento colocar outras pessoas que são melhores que eu até. Os pacientes não querem. Eles querem fazer comigo. E eu tenho plena consciência de tudo isso que eu plantei ao longo dos anos. É óbvio que durante uma fase eu tinha muita insegurança de ser desse jeito. Pô, eu vou falar, vou perder o paciente. Perdi o paciente, perdi vários pacientes. Só que eu ganhei tantos outros que deram tantas viradas financeiras tão positivas na minha vida, que isso foi cada vez ficando melhor. Inclusive uma paciente uma vez falou pra mim: eu sei que cada um tá querendo vender seu peixe. Eu falei assim: eu não tô querendo vender peixe nenhum. Os meus boletos estão todos pagos. Eu quero fazer o seu tratamento pra você não ter problema lá na frente. O que você tá me pedindo, você vai ter problema lá na frente e eu não vou fazer. Porque eu queria fazer uma reabilitação posterior primeiro para depois fazer anterior. Ela foi no Dr. XPTO que queria fazer lente de contato só em cima. Eu falei: não vou fazer, não vou fazer. Perdi lá, 50 mil reais, fez com outro cara, ótimo. Não quero esse tipo de problema pra mim. Porque vai dar merda depois, ela fala: por que você não me avisou? Porque você não sabia? Ou porque você foi antiética? As duas respostas seriam certas no meu caso, porque eu sei. E eu saberia que eu também estaria sendo antiética. Então não vendo aquilo que eu sei que vai dar pepino pro paciente. Por mais, não vale dinheiro. Não vale. E eu percebi que ao longo dos anos, todos os pacientes que eu fidelizei, cada vez que eu faço um tratamento bom, vem 10 depois muito bons. Muito bons. Então, essa é a lição que eu queria passar, principalmente para a nova geração, para quem quer se reposicionar no mercado. Fujam das manadas. Fujam dos dentistas instagramáveis, tá? Estão ganhando dinheiro? Sim. Você está disposto a vender a sua alma pro demônio? Que nem eu não estou disposta? Não. Então vem pro meu time e pro time de outros dentistas que estão tentando fazer um tratamento ético e sim, manter qualidade, manter valor, manter padrão e, obviamente, ter qualidade de vida, não ficar depressivo com a própria profissão. Parte da realização profissional está no bem-estar dos tratamentos que a gente faz e no retorno financeiro que a gente tem. Fim. Eu não sou só feliz porque eu faço casos incríveis. Eu faço feliz porque eu não tenho problemas financeiros hoje em dia. Pode ser que algum dia eu tenha. Hoje não. Hoje eu tenho soluções financeiras. Então, ao ponto que eu ganho mais, eu invisto mais, o tratamento vai ficando cada vez melhor e melhores pacientes vão chegando na minha porta. É sim um ciclo que funciona, mas você precisa entender lá na sua primeira consulta e no marketing que você decidiu fazer na sua internet. Desculpa, não consegui ler, vou voltar aqui para ler as perguntas. Mona, como você conseguiu virar referência na sua região? Não consigo mesmo sendo muito boa no que eu faço, mas não sou boa no Instagram. Então, primeira coisa, Aline,
Muita gente fala, eu não tenho foto de antes e depois. Não faça foto de antes e depois. Pega o seu vídeo e comece com constância a falar sobre a parte humana. O que você acha que você é boa, comece a falar, tá? E pode ter certeza, se você ainda não cresceu, existem coisas que estão para serem melhoradas. Olhe para elas também. Eu nunca achei que eu era boa, eu não acho que eu sou boa, tá? Eu percebi que eu tive algumas ações que tiveram resultados que eu considero positivos, mas eu acho que eu ainda sou muito falha em muita coisa, tá? Então, uma vez que a gente acha que a gente é muito boa, a gente perde a oportunidade de aprender. Se você não é muito boa ainda com rede social, estude sobre marketing. Pode, por favor, faça grandes podas de coisas que você vai ouvir, tá? Senão, sim, você vai lá vender sua alma pro demônio, que nem eu tava brincando agora há pouco. Referência, você tem que atender referências, tem que buscar referências. Não tem como. Ou, que nem eu já falei para algumas pessoas, mude de cidade, que foi o que eu fiz, tá? Cheguei naquele momento, falei, nessa cidade aqui, não tô mais afim, não vou crescer aqui. Vim para uma grande cidade, uma cidade maior, mais oportunidades. Parece duro, tá? Mas às vezes é a realidade. Minha sogra tá aqui, um beijo pra ela. Quem que perguntou mais? Deixa eu ver. Mona, não entendi muito bem quando o paciente não consegue pagar o tratamento. Então vamos supor que meu paciente precisa fazer profilaxia, clareamento e restaurações, tá? Múltiplas restaurações. Se eu sei que esse paciente não tem condições, eu vou fazer por etapa. Então, eu vou fazer por etapas. Explico pra ele, você quer fazer a profilaxia comigo? Quero. Então tá bom. A gente vai começar pela profilaxia e pelo clareamento. E aí você vai parcelar esta fase do tratamento, vamos supor, em 12 vezes. Você vai se recapitalizar. E aí você vai voltar para fazer, por exemplo, a parte posterior, que é super importante para a sua reabilitação. E aí vai custar X. E aí você pode, com um novo cartão ou depois de alguns meses, dividir essa parcela novamente. Até a gente chegar nessa etapa, vamos pensar aqui que a gente passou um ano. Eu não fico desesperada para o paciente fechar naquele mês e pagar naquele mês. Eu divido o tratamento em tempos e explico para ele qual que seria um tempo ok para ele ficar naquela fase. Por exemplo, se eu estou fazendo múltiplas restaurações, tem coroas, eu coloco coroas provisórias. Eu explico para ele, eu vou colocar essas provisórias, você pode ficar 2, 3 meses com ela. Você se recapitaliza, não fica com a provisória sabendo que você tem que fazer aqui a definitiva, tá? Isso aqui vai cair, vai soltar, vai filtrar, não é definitiva. Você vai voltar em tantos meses pra gente começar. Existem inúmeras formas, valores de procedimentos. Se é algo que ele queria fazer cerâmico, dá para eu fazer em resina? Vou fazer em resina nessa primeira etapa. Talvez daqui 2 anos depois a gente faça em cerâmica. Então, tento passar opções de tratamento para esse paciente. Ai, gente, eu perdi, tem muita coisa. Vocês conseguem escrever de novo? Vou separar mais 5 perguntinhas, tá? Depois do retorno realizado online, você entra em contato para caso ele não volte para executar os procedimentos? Não faço isso, tá? Você poderia sim mandar uma mensagem para o seu paciente falando: olá, fulano de tal, tudo bem? Você veio na nossa consulta dia tal, gostaria de saber se ficou faltando alguma explicação. Acho super válido, tá? A minha proposta, quando eu decidi, que foi agora depois do CIOSP, vou começar a fazer uma série de lives, vou começar a passar para o pessoal exatamente como eu faço no consultório. Isso não é uma aula de marketing nem de vendas, tá? Se você está perguntando para mim como eu faço, eu não vou falar como as outras formas que são. Por que eu não faço isso? Hoje, eu não tenho agenda, a agenda tá para março. Eu vou ficar cavucando o paciente. Se ele quer agendar, legal. Se ele não quis agendar, com certeza. Se dá uma esvaziada na minha agenda, eu vou pegar todas essas fichas, olhar uma por uma e mandar mensagem pro paciente. Oi, fulano de tal, tudo bem? Você veio aqui numa consulta? Ficou alguma dúvida? Você gostaria de iniciar alguma etapa do seu tratamento? Estou aqui à disposição. É importante sim vocês fazerem isso, tá?
Deixa eu ver aqui. Mona, você dá algum mimo para o paciente no momento da primeira consulta? Não dou mimo. Quando o paciente começa a relatar algumas questões, por exemplo, de sensibilidade, e eu tenho ali um creme dental, eu entrego. Se ele tem dúvida sobre a escova, blá, 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 eu entrego alguma escova, mas eu não dou mimos. E lembra que eu falei que tem muita coisa que eu gostaria de melhorar? Sim, é uma das coisas que eu gostaria de melhorar no meu consultório. É essa questão da experiência em relação a mimos, pra vocês terem noção. Eu tenho clínica desde 2017. E a primeira vez que eu fiz uma sacola com o meu logo foi agora, tá? Então, vida real, a realidade é essa. Acho incrível, faça mimo sim, nem que for um negocinho, vale muito a pena. Eu ia amar no dentista que me dá um mimo. Minha sogra, adoro ser paciente da Mona, maravilhosa. Atender sogra é desafio, hein, gente? E a minha é bem exigente, gatona, gatona. Vamos lá, vocês têm mais alguma pergunta? Encerramos. De novo, curtiram a live, tem interesse em ter mais acessos a aulas como essa? Meu curso está aberto, link na bio. Tem desconto essa semana que eu resolvi reeditar esse curso, abrir essa nova turma de uma forma um pouco diferente. Rica com muito ouro. Gente, o Guilherme, ele é dono da Latifa, tá? Fazendo a propaganda dele. Eu compro tudo isso com ele. Sempre que vocês me verem com qualquer coisa, é tudo dele, tá? Menos as minhas alianças. O resto, isso é dele, isso é dele, isso é dele, tudo dele. Maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquei devendo, então, a parte da anamnese. Ai, eu tinha colocado tanta coisa legal. Eu coloquei febre reumática, hipertenso, problema de rim, fígado. Fiz o Sérgio me dar uma mega aula. Falei, olha, eu só sei até aqui. O que falta? Me mandou até artigo pra eu ler. E falei, putz, sabia que não ia dar tempo. É muita coisa. Então, a nossa live da semana que vem, na quarta-feira, anotem aí, a gente vai falar sobre anamnese. Vou colocar as intercorrências que vocês podem ter, os processos que vocês podem ter se vocês não prestarem atenção na anamnese do paciente de vocês, tá? Inclusive, eu sei que tem gente aqui que não faz anamnese. Meu vinho até esquentou. Pessoal, muito obrigada. Vou abrir caixinhas de perguntas para vocês continuarem se comunicando comigo. É muito importante ter a interação de vocês. Uma vez que você se propõe a falar na internet, só tem que falar se faz sentido. Se não faz sentido, a gente usa o tempo para outra coisa. Faz um print. Quanto mais vocês me ajudarem, mais eu vou conseguir ajudar vocês. Se vocês puderem compartilhar essa live com os amigos, eu vou deixar essa live salva, tá? Puder compartilhar com aqueles amigos dentistas que você gosta, os que você não gosta, não manda, tá? Só manda pros dentistas legais, por favor. E estaremos juntos aqui na semana que vem, tá? Que é semana de carnaval, né? Quarta-feira de cinzas. Estarei aqui, com certeza, falando sobre anamnese. A aula tá incrível, pra variar, né? Não deu tempo. E espero que vocês tenham gostado. Espero que cada dia mais a gente se conecte, cada dia mais também, inclusive. Beleza? Um beijão e até semana que vem ou até amanhã de manhã no Stories, no meu tic dos meus exercícios. Eu sei que vocês ficam me zoando, tá? Tem gente que fala, meu, é muito engraçado. É engraçado, mas tá fazendo você pensar sobre exercício físico também. Tá? Você é minha amigona do coração, te amo muito, te vi aqui, fiquei muito feliz. Uma das dentistas mais talentosas, mais éticas que eu conheço. Obrigada a todos vocês, beleza? Um beijo e até semana que vem.